Fala, meu povo rubro-negro, tudo bem? Mais uma vez aqui, Diogo Almeida, na TV MRN, hoje com um papo interessante. Quero apresentar para vocês o Rodrigo Aquino, doutorando de administração. Ele fez um trabalho muito interessante para gerar uma estatística, disciplina de métodos e pesquisa lá na FGV, e ele uniu a paixão pelo Flamengo nessa pesquisa. Saudar aqui o meu amigo Rodrigo Aquino. Tudo bem, irmão? Parabéns pela pesquisa, muito legal. Vamos conversar bastante sobre ela. Bom dia, Diogo. Saudações rubro-negras para você, para todos os nossos colegas aí, todos os rubro-negros. Eu estou cursando o doutorado na Fundação Getúlio Vargas e, dentro do programa de doutorado tem várias disciplinas de métodos, né, métodos de pesquisa. Uma dessas disciplinas né, que ensina basicamente ali os métodos relacionados a você fazer pesquisa por o que em inglês chama survey, né, que são os questionários, você enviar questionário, como você trata isso e tudo mais. O professor tinha um trabalho final e o professor ele foi muito claro que o que ele ia avaliar era o tratamento estatístico dado, né, a formulação do questionário, e que a gente não precisaria, a gente poderia pesquisar o que a gente tivesse interesse, né, a gente não precisaria se limitar ali a um escopo de uma pesquisa acadêmica e tudo mais. E aí eu falei, pô, então vou pesquisar sobre o nosso Flamengo, né? E assim, conversando com vários amigos rubro-negros, almoço e tudo mais, a gente sempre fica discutindo coisas sobre o Flamengo, e uma dessas discussões era exatamente sobre como é que a gente podia medir o nível de engajamento do torcedor, né, do torcedor de futebol, e como isso se refletia em outras dimensões, né? Como isso se refletia, por exemplo, em engajamento em redes sociais, em visita ao site do Flamengo, interesses diversos do futebol masculino, consumo. Então eu pensei, poxa, vamos fazer uma pesquisa sobre isso, né? Então o que eu fiz foi pegar uma escala que já está academicamente validada sobre nível de engajamento de torcedores de futebol. Ela é uma escala genérica para todos os times de futebol do Brasil. Se eu fosse fazer uma específica para o Flamengo, eu ia colocar algumas outras perguntas que não tinha nessa escala, mais direcionadas, né, para nosso universo rubro-negro. E fiz perguntas também sobre os padrões de consumo, os padrões de engajamento em mídias digitais e outros interesses deles, além de uma série de perguntas para definir melhor ali a posição demográfica da pessoa, né? Então, em qual extrato de renda ela está, em qual é a faixa etária, se é casado, não é, estado se mora no Rio de Janeiro, não mora no Rio de Janeiro, se nasceu no Rio de Janeiro, não nasceu no Rio de Janeiro, e assim por diante. A partir dali a gente consegue ter uma série de insights interessantes. Então, você teve quantas respostas? A gente teve cerca de 670 respostas. Muito bacana, né? Bastante resposta, assim, muito legal. Muito legal. O engajamento da torcida é gigante, né? É gigante tudo que a gente faz, a Se eu fosse galera fazer uma compra. pesquisa sobre torcida de outro time, de repente eu ia ter mais dificuldade de conseguir esse número de respostas. Eu tenho certeza que sim. E como a disciplina é uma disciplina de métodos e pesquisa, a jornada desse trabalho era justamente a própria pesquisa e não os dados em si, correto? Sim, o resultado, né, não é o foco lá de preocupação da pesquisa em termos acadêmicos, né, Sim. em termos ali da disciplina. Agora, para a gente, né, que é rubro-negro, é interessante, né, tem Exatamente. algumas coisas. Vou dar alguns exemplos, né? Aqui tem um manancial de dados que ainda dá para explorar muito mais. Eu circunscrevi aqui a minha análise a alguns elementos, ainda tem mais coisa aqui para a gente destrinchar, mas algumas coisas já são interessantes, dá para a gente conversar aqui. Por exemplo, quando a gente vai olhar o que ajuda a explicar,
né? Aí eu vou falar aqui nos termos nossos que a gente fala aqui no cotidiano, tá? Sem muita preocupação acadêmica. Mas, assim, o que ajuda a explicar aqui um pouquinho o quanto que o rubro-negro consome de produtos e serviços do Flamengo, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: obviamente a renda ajuda a explicar isso, né? Quanto mais renda você tem disponível, mais você consome. Isso já era esperado. Mas o nível de engajamento, ele tem um efeito até maior do que o da própria renda no consumo. Então, quem tem mais renda consome mais, quem tem mais engajamento consome mais do que quem tem menos engajamento, mas esse segundo efeito ele é mais preponderante do que o primeiro. Ou seja, eu acho que é uma coisa assim. Ou seja, ainda que eu tenha Pode falar, Diogo. Ainda que eu tenha menos dinheiro do que outro torcedor, o meu nível de engajamento faz com que eu gaste mais do que esse torcedor. Ou o que a gente conclui que o mais importante para o marketing do Flamengo é enganjar e não buscar o consumidor com maior renda, correto? A gente de vez em quando, né, lê notícias ali na internet, não, porque a torcida do Flamengo não tem o mesmo poder aquisitivo médio de outras torcidas, mas a gente vê que o nível de engajamento ele é tão ou mais, né, na verdade, mais importante do que a própria renda média em si. Tá, é isso que os dados aqui renda, e a renda não influencia, não impacta diretamente o hábito de você fazer esse acompanhamento, esse engajamento digital. Isso também é uma coisa interessante, né? Hoje em dia, né, todo mundo tem acesso a um celular, tem acesso à internet, né, todos os estratos de renda. Então, essa não é mais uma variável relevante para você que ajude a explicar o engajamento do torcedor. Eu até comecei a fazer alguns testes para ver se tinha algumas variáveis de comportamento diferente em homem e mulher. E eu nunca achava nada. Aí depois eu vou para pensar, porra, é claro, né? A mulher que tá respondendo isso é a mulher do Tosa, é a mulher do... Sim, cara, ela é tão ou mais alucinada do que o marido, né? Se ela chegou nessa pesquisa... Se ela chegou nessa pesquisa no Twitter, é porque ela segue você, é porque ela segue o Tosa, ela segue. Sim, então ela não tem. O algoritmo é todo do Flamengo dela. Exatamente. Então tem algumas coisas, por exemplo, eu fugi de usar. Você vai ver o seguinte: eu fugi de usar grau educacional e sexo como qualquer variável de explicação, porque ela tem essa defasagem, tem esse viés. Pode crer. E o que mais você pode pontuar pra gente? Você acha interessante? Bom, uma outra coisa que a gente fez aqui, que eu fiz, era começar a olhar um pouquinho a diferença de quem mora no Rio, do comportamento do torcedor que mora no Rio e que não mora no Rio. E aqui tem umas coisas muito curiosas, tá? Vou te dizer aqui. Por exemplo, quando você vai olhar basquete, interesse pelo basquete, eu achava que quem moraria no Rio teria mais interesse em basquete do que quem não mora no Rio. Porque você consegue acompanhar, e não tem. E realmente não tem. Agora, quando você vai olhar o número de coisas que o torcedor se interessa, né? Então, ali na pesquisa ele podia marcar futebol feminino, basquete, esportes olímpicos, e-sports e outros. Quando você vai olhar o número de coisas que ele se interessa, as pessoas do Rio se interessam com uma maior variedade de coisas do que quem não mora no Rio. Isso é interessante, né? E obviamente quem tem um maior engajamento também tem uma multiplicidade de interesses maior. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte: quando eu fui olhar esportes, a gente nessa conversa, né, de amigos e tudo mais, falou, poxa, a gente acha que de repente esportes, uma variável importante vai ser a idade, né? As pessoas mais novas vão se interessar mais por esportes do que as mais velhas, mas até tem uma certa influência da idade, tá? Uhum. Tem, não é muito forte, mas tem. Mas, curiosamente, as pessoas do Rio de Janeiro
acompanham muito mais esportes do Flamengo do que as que moram fora. E é estranho, né? Porque é um esporte digital, você pode acompanhar de qualquer lugar, né? Pela internet. Então, para a gente ali, quando eu fui discutir aqui o resultado com alguns colegas, isso se mostrou um pouco contra-intuitivo, né? Quando você vai olhar, por exemplo, esportes olímpicos, basquete e futebol feminino, está muito concentrado no Rio de Janeiro, no torcedor do Rio de Janeiro. Não tem relação se a pessoa mora no Rio ou não mora, não tem relação com idade, não tem relação com renda. Totalmente aleatório. Relação com engajamento, tá? É uma relação muito, muito fraca com engajamento. Então, assim, o que me parece é que é bem difuso, assim, o interesse hoje em dia por esportes olímpicos, pelo próprio futebol feminino, é uma coisa bem nichada e não é muito concentrada num extrato de renda, num segmento de idade, ou na localização, né, do torcedor. Rodrigão, você tem algum interesse em compartilhar isso com o Flamengo? Algum desejo, né, de compartilhar, de trocar ideia com algum gerente de marketing do Flamengo, alguma coisa assim? Ou já foi procurado? Já chegou em alguém lá do Flamengo? Não, Diogo, ainda não. Eu sou sócio, né, do Flamengo, sou do Conselho Deliberativo. Vou até uma boa ideia que você dá, vou procurar aqui, né, os responsáveis, a gente bater um papo, né? Às vezes tem alguns insights ali Sim, que... pesquisa é uma coisa fundamental para qualquer estratégia de marketing, e é claro que o Flamengo faz as pesquisas também, mas seria interessante, né? Quanto mais dados, melhor. E aqui também, tá, Diogo? Você acha que quando a gente vai olhar aqui o nível de engajamento, a distribuição dele nessas variáveis, assim, o fato da pessoa ter nascido ou não ter nascido no Rio não é não discrimina muito bem, ou não diferencia tanto. Tanto no engajamento quanto no interesse, né? No engajamento, exatamente, né? Quando você vai olhar renda, também não. Sexo também não, escolaridade também não, estado civil, independentemente do tipo de estado civil também não, idade também não, o fato se ela mora no Rio também não. Então, você vê que a paixão ela está em todos os lugares, independentemente de onde você nasceu, de onde você mora, se é homem, se é mulher, se tem mais ou menos dinheiro, tem mais ou menos educação. É a característica, né, da nossa torcida. E eu acho que 600 pessoas, 670, é um bom extrato, né? Dá para você tirar uns insights interessantes aí. Sim, é uma boa amostra. Rodrigão, e aí, mais uma vez, agradeço aí a você, tá, Diogo, e também a vários outros colegas que ajudaram a divulgar a pesquisa no Twitter. Isso foi super importante. Eu quero agradecer ao Arthur Butter Nunes, que foi quem me apresentou essa proposta de trabalho sua. E, cara, a gente sempre divulga quando é de interesse geral da nação. Deixa eu te falar, você tem mais alguma coisa boa para pontuar em relação a esses insights da pesquisa, para a gente depois já entrar no sorteio? Não, vamos para o sorteio. Acho que esses são os principais. Vamos para o sorteio. Para gerar um interesse das pessoas, o Rodrigo colocou à disposição 2 camisas do Mengão oficiais, né? 2 camisas oficiais do Flamengo, para a galera concorrer, a galera que respondeu ao questionário vai concorrer. E o que a gente tem que fazer agora, Rodrigão? Compartilhar aquela tela que a gente... aquela planilhazinha? Vamos lá. Espera aí. É essa aqui? É essa aí. Tá dando para ver? A primeira coluna é a ordem, né, que a pessoa respondeu. Sim. E a segunda coluna é o início do e-mail da pessoa. A pesquisa ela foi anônima,
né? A gente não sabe o nome, né, de ninguém que respondeu, mas a gente pediu, para a gente conseguir até entrar em contato, né, com os vencedores, a gente pediu para aqueles que tivessem interesse em participar do sorteio nos enviassem informassem o e-mail, né, na pesquisa. Então a gente pegou o e-mail e tirou a parte do arroba em diante. Sim. E aí a ideia agora, né, Diogo, é a gente selecionar um número aleatoriamente entre 1 e 100 e um número para toda ali a amostra. São 600 e poucos números, mas o Rodrigo prometeu aos 100 primeiros uma camisa e depois a segunda camisa para geral. Então, para todo mundo que respondeu até domingo, aí tem 602 pessoas, alguma coisa dessa. Isso, foram então, 602 pessoas e acho que 20 e poucas não colocaram o e-mail. Então, sim, eu estou falando 670 porque teve ainda mais 70 pessoas depois que fechou o campeonato. Exatamente, depois que fechou isso. O que vai servir estatisticamente, eu acredito, mas para o sorteio, esses 100 vão ter 2 oportunidades, vão concorrer às 2 camisas e, além dos 100, uma chance só de ganhar uma camisa. É isso. É isso. Vamos lá? Como é que você vai fazer, Rodrigão? Você quer jogar naquele sorteador? Posso fazer, vamos lá. Vai lá, vai você. Tá aqui. Então eu vou ter que parar de apresentar essa tela rapidamente. Vou colocar aqui na janela. Pronto. Compartilhar. Já estou aqui no sorteador. A planilha vai do número 1 até o número 582, acho. Aqui para a galera ver. (581), certo? Mas primeiro vamos sortear do 0 ao 100, do 1 ao 100. Um número de 1 a 100. Vamos lá. Tchararã! 65. 65. Vamos ver quem é o 65. Peraí, deixa eu botar aqui. 65 é o ID 20 Sartori. Anota aí, Rodrigão. ID 20 Sartori. ID 20 Sartori. Ou L, né? Depois você... Bom, eu tenho aqui o e-mail dele, vou entrar em contato. Isso. Aí agora vamos para o de 1 a 581. Vamos lá. Deixa eu voltar. De 1 a 581. 122. 122. 122. 122. 122. Vamos lá. É o Bruno De Laurentiis. Esse ganha tudo, cara. Brunão é um parceiro meu, cara. Que legal o Bruno ter ganho. Cara, ele vai... O Bruno, primeiro que o Bruno é o jantador oficial da Flá TT, né? Ele é o jantador oficial. Cara, a gente tá morrendo de rir aqui que ele ganhou. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Rodrigo, eu quero te agradecer pra caramba. Depois manda assim todos os insights possíveis que a gente faz de matéria no mundo rubro-negro. E estamos aí para o que daí vier. Fechado, Diogão. Grande abraço, meu irmão. Obrigado você aí por toda a ajuda. Obrigado aí pelo espaço e saudações rubro-negras e boa sorte para a gente nesse ano em tudo, né? Levar tudo. Copa do Brasil, Brasileirão.